Oitavo ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Carlos, bem-vindo de volta às nossas aulas online. Você já deve ter pego o cronograma dessa semana, e aí a nossa aula de hoje vai ser uma aula de resolução de exercício, tá? Das páginas 99 a 103, e também tem uma pesquisa para vocês que está lá no cronograma. Agradeço a participação de todos aqueles que fizeram suas atividades, no caso do projeto do Corona, tá? Quem enviou as atividades teve o nome anotado, tá? Essas atividades que nós estamos desenvolvendo de forma online vai contar também como parte da nota de vocês, e eu espero um empenho. Sem mais demoras, vamos para as nossas questões. Bom, primeira, Gregor Mendel nasceu em 20 de julho de 1822, em um pequeno povoado chamado, aí tem o nome do povoado, né, na atual Áustria. Ele foi batizado com o nome de Jean Mendel, mudando o nome para Gregor após ingressar na ordem religiosa dos agostinianos. Foi ordenado sacerdote no ano de 1847. Qual foi a importância de Gregor Mendel para os conhecimentos científicos acerca da hereditariedade? Bom, Gregor Mendel foi o responsável pelos primeiros estudos que abordavam a capacidade dos seres vivos de transmitir informações genéticas aos seus descendentes. Foram as pesquisas de Mendel que influenciaram e guiaram os estudos posteriores na área da genética. Bom, pessoal, como havia falado, essa aula é uma aula de correção de exercício. Então, estou colocando aqui as minhas sugestões de resposta, tá? Isso não quer dizer que a sua resposta deva ficar exatamente igual como a minha, mas deve ter a mesma essência. Vamos agora para a segunda questão. Gene é a unidade de herança, a origem primária dos caracteres, responsável por armazenar as informações hereditárias. Qual a diferença entre um gene dominante e um gene recessivo? Bom, o gene recessivo recebe esse nome por só conseguir expressar sua característica se estiver em dupla. O gene dominante, ao contrário do recessivo, consegue impor sua característica tanto em dupla quanto na presença de um agente recessivo, ou seja, quando o par é formado por um agente dominante e outro recessivo, a característica apresentada será do gene dominante. Então, o gene recessivo ele só apresenta suas características se ele estiver em dupla, que seria representado por letras minúsculas, né? Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, Czinho, Czinho. Já o gene dominante, ele pode manifestar sua dominância se ele estiver em dupla ou se ele aparecer pelo menos, né, uma vez ali na estrutura, no gene. Então, por exemplo, Azão, Azinho. Se eu tenho um azão, característica do gene dominante, as letras maiúsculas, se eu tenho pelo menos uma letra maiúscula, eu já vou manifestar aquela determinada característica para aquele gene. Bom, vamos para a terceira. No caso de transfusão sanguínea, como podemos saber quais os tipos de sangue que um paciente A negativo pode receber? Explique sua resposta. Bom, o paciente A negativo pode sofrer transfusão sanguínea dos grupos A e O, pois não possui um antígeno B, que está presente nos sangues B e AB. Sendo RH negativo, o paciente só pode receber sangue com o mesmo fator, pois a presença de proteína que o fator RH positivo possui causaria aglutinação no caso do RH negativo, tá? Então, paciente do grupo A negativo só pode receber de A e O, não pode receber de B, nem pode receber de AB, tá? Como ele é negativo, ele só pode receber, né, de quem é também negativo. Se ele receber de positivo, pode provocar aglutinação do seu sangue. Quarta, a engenharia genética se preocupa em melhorar os genes de organismos vivos para repará-los ou melhorá-los. De acordo com o que você estudou, cita alguns benefícios oferecidos por esse campo de pesquisa. Então, é uma resposta pessoal, tá? Vocês respondem da maneira que vocês acharem melhor. Quinta questão. Com o advento da descoberta do DNA, a genética avançou muito, permitindo à ciência entender certos distúrbios que ocorreriam por mutação e deixavam sequelas no portador.
quais são as diferenças entre síndromes genéticas e doenças monogênicas e as poligênicas. Então, as síndromes genéticas se caracterizam pela mutação ou multiplicação de algum gene que não foi transferido pela informação genética dos pais. As doenças monogênicas são aquelas que dependem unicamente dos genes para se manifestarem. E as doenças poligênicas dependem tanto da informação genética quanto dos fatores externos para poder serem manifestadas. Então, essa aí seria a resposta da nossa quinta questão. Vamos para a sexta. Imagine que uma determinada doença genética poligênica só possa se manifestar na presença de homozigoto recessivo. Então, ele está falando, Dzinho. Letra A. Analisa a probabilidade de uma criança nascer com um problema considerado que, em relação da doença, o pai possui genótipo heterozigoto. Então, seria Dzinho, e a mãe possui um genótipo desconhecido. Então, no caso do pai é Dzinho, tá? E a mãe é desconhecida, então eu tenho que ver três possíveis condições. Ou a mãe é Dezão, tem a doença, né? Combinações possíveis, nós teríamos metade, tá? Temos aí 2 para Dezão e 2 para Dzinho. Então, 0 de 4, a criança ela não vai manifestar a doença, pois para manifestar tem que ser Dzinho. Situação 2, o pai é Dezão e a mãe é Dzinho. Combinações possíveis, 2 Dezão e 2 Dzinho. Então, a probabilidade da doença da criança nascer com a doença é de 50%, né? 2/4. Situação 3, o pai é Dezão e a mãe é Dezão. Combinações possíveis, 1 Dezão, 2 Dezão e 1 Dzinho. Probabilidade aí de 1/4, ou seja, 25% de chance da criança nascer com a doença. Letra B. Caso a criança nasça com um genótipo Dzinho, ela obrigatoriamente manifestará a doença? Não. A manifestação da doença não depende apenas do genótipo, mas também da interação desse genótipo com as condições do meio no qual a criança se encontra, pois ele fala que é uma doença poligênica. Então vai depender tanto do gene quanto das condições ambientes em que aquela criança vive. Sétima. Por meio de uma experiência simples, você pode retirar o material genético de células vegetais. Para isso, você irá precisar de uma pipeta de 10 ml, um filtro de papel coador de papel café, um becker maior, uma panela, um copo grande, álcool gelado, gelo e água gelada, 10 ml de detergente, de preferência incolor, termômetro, uma cebola grande, um bastão de vidro ou uma colher de sopa, uma colher de chá de sal e 90 ml de água à temperatura ambiente. Então, procedimento: coloque no becker o detergente e a água, misture lentamente para não fazer espuma. Depois, acrescente o sal e continue mexendo devagar. Depois, adicione a cebola. 4. Aqueça a mistura por 20 minutos a 60 graus Celsius em banho-maria. Use o termômetro para poder controlar a temperatura. Banho-maria, ele diz, coloque o becker em uma panela com água e deixe aquecer. 5. Após o aquecimento em banho-maria, coe a mistura no papel filtro e coloque em outro becker. Em seguida, coloque o becker com a mistura em uma panela com água fria e gelo. Deixe esfriar por 5 minutos. Adicione o álcool previamente gelado lentamente pelas paredes do becker sem agitar, até dobrar o volume do líquido anterior. Aguarde 5 a 10 minutos. Agora discuta com o professor a respeito do experimento e registro que aconteceu. Bom, pessoal, nesse caso aí, tá? Para realizar esse experimento necessita de uma série de equipamentos. Eu vou ver se depois eu consigo um vídeo mostrando esse experimento e envio no grupo do WhatsApp para vocês. A nossa resposta deveria ser: formam-se filamentos esbranquecidos na linha divisória entre a mistura e o álcool. Esses filamentos são as moléculas de DNA, ou seja, ácido desoxirribonucleico, liberadas no núcleo
das células da cebola. Bom, pessoal, oitava questão. Os termos homozigoto e heterozigoto fazem parte da nomenclatura básica em genética. Explica o que significam. Homozigoto é um indivíduo que apresenta dois alelos idênticos de um gene. Exemplo, azão para a cor de olhos escuros e azinho para a cor de olhos claros. Heterozigoto é um indivíduo que apresenta dois alelos diferentes. Por exemplo, azão para a cor de olhos. Vamos aí para a nossa nona questão. Durante uma aula de genética, um aluno perguntou se seria possível uma pessoa RH negativo ser filha de pais com RH positivo. O que a professora respondeu? Bom, a professora disse que sim, seria possível, desde que os pais possuíssem genótipo heterozigoto. Então, teria que ser maiúsculo e minúsculo. Nesse caso, a probabilidade do casal heterozigoto ter filho RH negativo é de apenas 25%. Bom, 10ª questão. No quadro a seguir, as duas colunas à direita demonstram esquematicamente o aspecto in vitro das reações no sangue dos indivíduos de cada grupo sanguíneo ABO aos anti-A e anti-B. Então ele dá aqui o quadro, ele diz, letra A, explica o fenômeno que ocorreria com as hemácias de um indivíduo do grupo A, então indivíduo do grupo A, né, ao receber sangue de um indivíduo do grupo B. Então o que aconteceria? Sofreria a reação de aglutinação do sangue A. Então a célula do sangue B, a célula do sangue A acabaria atacando as células do sangue B. Letra B. Sabe-se que o aglutinogênio é uma proteína das membranas das hemácias. Explique por que a aglutinação não ocorreria se o aglutigênio fosse uma proteína citoplasmática. Bom, porque o aglutinogênio não estaria acessível às aglutininas. Então, essa seria a nossa 10ª questão. Vamos agora para as questões de ciência no vestibular. Primeira questão. Um homem do grupo sanguíneo AB é casado com uma mulher cujos avós paternos e maternos pertencem ao sangue do grupo O. Esse casal poderá ter apenas descendentes. Então, qual seria a nossa resposta? Grupos A e B. Então, se ele é do grupo AB, ou vai ter indivíduos do grupo A, ou vai ter indivíduos do grupo B. Segunda questão. Quando em um indivíduo diploide heterozigoto o fenótipo determinado por apenas um dos alelos se manifesta, diz-se que esses alelos é dominante. Quando o caráter precisa que o alelo esteja em dose dupla, homozigose, para se manifestar, chama-se o alelo de recessivo. É incorreto afirmar, então ele quer a alternativa errada. Letra A. Um alelo ser dominante não significa que ele seja adaptamente melhor que o recessivo. Letra B. Um caráter como presença de 5 dedos nas mãos é dominante, pois a maioria da população possui. Letra C. Na espécie humana, existem genes que são dominantes e que causam doenças graves na população. Letra D. Um alelo dominante pode ser raro em uma população, enquanto seu recessivo pode ser abundante. A alternativa incorreta é a letra B. Né? O caráter da presença de 5 dedos na mão é dominante, pois a maioria da população possui. Não é característica genética de ter 5 dedos nas mãos. Okay? Terceira. 2 genes alelos atuam na determinação da cor das sementes de uma planta. O azão dominante determina a cor púrpura e azinho recessivo determina a cor amarela. A tabela abaixo apresenta resultados de vários cruzamentos feitos por diversas linhagens dessa planta. Então ele apresenta aí, primeiro cruzamento foi azinho-azinho, né? Teve um cruzamento azinho-azinho, no 2 azinho-azinho, 3 também azinho-azinho, no 4 azão-azinho. Primeiro cruzamento 100% púrpura, segundo cruzamento 50% púrpura, 50% amarela, terceiro cruzamento 100% amarela e quarto cruzamento 75% púrpura e 25% amarela. Apresenta os genótipos azão-azinho. Quais linhagens? Seria a letra C, linhagens 2 e 4, tá?
quando você vai ter aí a presença também de púrpuras, tá? Quarta questão. Uma característica genética recessiva presente no cromossomo Y é: letra A, pode ser herdada do pai ou da mãe pelos descendentes do sexo masculino e do feminino. Letra B, só pode ser herdada do pai, a partir do pai, por seus descendentes do sexo masculino. Letra C, só pode ser herdada do pai, por seus descendentes do sexo feminino. Letra D, só pode ser herdada a partir da mãe, por seus descendentes do sexo masculino. Ou letra E, só pode ser herdada a partir da mãe, por seus descendentes do sexo feminino. Resposta é a letra B, tá? Só pode ser herdada pelo pai, pois pai é quem vai doar o cromossomo ou X ou Y. A mãe só pode doar X, tá? Pois as células do óvulo são todas células X. E aí as características só vão ser determinadas nos indivíduos do sexo masculino, que é quem vai ter Y. Mulher é X, X, homem X, Y. Então essas características só serão demonstradas em indivíduos do sexo masculino. Quinta, um exame de paternidade tem sido muito utilizado na medicina forense. Esse teste baseia-se na identificação de marcas genéticas específicas que podem ser encontradas no DNA da mãe, do pai e dos filhos. O resultado do teste representado abaixo contém os padrões dessas marcas de determinada família. Então aqui tem o pai e a mãe, indivíduo 1, indivíduo 2, indivíduo 3, indivíduo 4 e indivíduo 5. Com base nesse resultado, assinale a alternativa incorreta. Letra A, 1 é filho do pai biológico do casal. B, 2 não é filho desse pai. 3 é irmão biológico de 1. 4, letra D, 4 pode ser filho adotivo do casal. E letra E, 5 não pode ser filho biológico desse casal. A alternativa incorreta é a 1 é filho biológico do pai. Bom, pessoal, ele não pode ser filho do pai, pois ele não tem certos caracteres que são aqui condicionantes para o pai. Deveria ter um tracinho aqui, deveria ter 2 tracinhos aqui e não possui, tá? Sexta questão. O pai de uma criança do grupo sanguíneo A e RH positivo, cuja mãe é B e RH negativo, poderia ser, então, A, AB e RH positivo, letra B, AB e RH negativo, letra C, B e RH positivo, letra D, A e RH negativo, ou letra E, O e RH positivo. Resposta seria a letra A, tá? Poderia ser AB e RH positivo. Positivo, ele domina sobre o negativo. Sétima questão. As células de um indivíduo para um determinado locus apresentam o mesmo gene em ambos os cromossomos homólogos. Esse indivíduo é denominado, letra A, hemizigoto, B, heterozigoto, C, heterogamético, letra D, homozigoto ou letra E, haploide. Resposta correta, homozigoto, né? Se ele está no mesmo locus, é homozigoto. Oitava, leia o texto a seguir. Estudante descobre não ser filha dos pais em aula de genética. Uma aula sobre genética tumultuou a vida de uma família que vive em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Uma estudante descobriu que não seria filha natural dos pais. Miriam Anderson cresceu acreditando que Homer e Elisa eram seus pais. Na adolescência, durante uma aula de genética, ela entendeu que o tipo sanguíneo dos pais era incompatível com o dela. Considerando que o grupo sanguíneo de Miriam é o ORH negativo, assinale a alternativa que apresenta o provável grupo sanguíneo do casal que confirmaria o drama descrito na reportagem, ou seja, Homer e Elisa não poderiam ser os genitores de Miriam. Então, qual deveria ser a alternativa correta? Letra A, se o pai é RH negativo e a mãe é RH negativo, e o pai é B e a mãe é B. Então, se o pai é B e mãe é B, jamais poderiam ter o filho do grupo O. Bom, pessoal, essa foi a última questão da nossa aula de hoje.
tá? Nossa aula está chegando ao fim. Desejo a todos bons estudos, um bom final de semana e até a nossa próxima aula.